Olá, meus caros e amados irmãos, paz e bênção para você que está aí acompanhando esta reflexão do Evangelho. Que Deus abençoe você e derrame toda a graça e bênção sobre nós. Hoje celebramos a memória de São Cosme e São Damião. Vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas 8, de 19 a 21. A mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de São Cosme e São Damião, santos esses mártires, nossos amigos mártires, que se tornaram populares aqui no Ocidente, no Oriente, e onde foram martirizados em época desconhecida. Mas Cosme e Damião era provavelmente médico, segundo a tradição. De qualquer modo, eles foram considerados como tais, depois da sua morte, pelo grande número de curas verificadas sobre o túmulo. Então, 26 de setembro é provavelmente o aniversário da dedicação dessa igreja, que foi dedicada a eles em Roma, lá no ano 525, 530. Então, embora muitas vezes nossos santos são tomados por algumas religiões afros, de cunho, às vezes, um tanto quanto de outras seitas, e vão, às vezes, dando ou incorporando estes santos a certas entidades. Mas é importante ter clareza que São Cosme e São Damião são santos católicos e são mártires que a igreja venera como mártires. Então, é importante que a gente tenha muito claro isso, para não gerar nenhum tipo de confusão, porque às vezes vai saindo alguns ensinamentos por aí e que vão gerando uma certa confusão na cabeça do nosso povo. Então, roguemos a intercessão de São Cosme e São Damião. E hoje o Evangelho falando da mãe e dos irmãos de Jesus que o procuram, mas não podia chegar perto dele. Então Jesus chegaram e anunciaram que a mãe e os irmãos dele estavam lá fora, e ele então dá essa resposta: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Claro que aqui Jesus não nega os vínculos de parentesco natural, e também sua palavra não pretende humilhar sua mãe de jeito nenhum, mas pelo contrário, mas associar-lhe com o mesmo título de nobreza todos os homens de boa vontade que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, e a frase neste contexto é própria de Lucas, prática. Só este cuidado que cria na nova família de Jesus, que é a igreja, esses vínculos espirituais de parentesco e amor, que equivalem até superam ao que de mais estreito e eterno pode oferecer, que é os laços de sangue. Então Maria está unida a Jesus, irmãos, pela fé, mas também unida a Ele pelos laços de sangue, que ela é a mãe de Jesus. E Jesus tinha consideração pela sua mãe. Jesus não era um filho, como muitos têm por aí, que não consideram sua mãe ou que tratam mal sua mãe. Jesus sabe do valor de Nossa Senhora, o que ela fez e o que ela significava para ele. Mas agora era preciso que ele utilizasse daquele
momento para dar uma catequese para os discípulos, para que os discípulos pudessem ver que os laços da igreja, da qual Maria é a mãe, e nós somos filhos de Nossa Senhora, Jesus é filho de Maria pelo sangue, pelo corpo e pelo sangue que foi gerado por meio dela, é obra do Espírito. Mas esse laço espiritual é que é criado em nós pelo batismo. Pelo batismo, irmãos, nós somos irmãos. E pelo batismo foi realizado um vínculo tão estreito entre nós e Cristo, como é o vínculo dele com a sua mãe. Entre Maria e Nossa Senhora, entre Maria e Jesus, Nossa Senhora e Jesus, há um vínculo muito estreito, mas muito estreito, uma união íntima entre Nossa Senhora e Jesus. É este vínculo que nós também, pelo batismo, nós somos vinculados a Ele, espiritualmente. E para o judeu, da qual Jesus nasceu, os vínculos de sangue eram muito importantes. Mas Jesus agora cria um novo vínculo, um vínculo muito mais estreito e muito mais forte do que o de sangue. Os vínculos espirituais. Nós estamos vinculados um ao outro pelo batismo espiritualmente. Nós nos tornamos filhos de Deus pelo batismo espiritualmente. Nós nos tornamos, somos filhos da Virgem Maria espiritualmente. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Meu irmão, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Então, que nós sejamos esses filhos espirituais, somos filhos espirituais, que nasceu no útero da igreja, somos filhos de Maria, da qual ela é a mãe da igreja. A igreja é para nós, sempre foi representada por Nossa Senhora. A igreja deve ser para o mundo e ser no seu dia a dia aquilo que a Nossa Senhora foi e é diante de Deus. A serva, a discípula, a mãe. Maria foi essas três coisas. Foi a serva, se tornou discípula e é a mãe do Senhor. Mãe, serva, discípula, a verdadeira adoradora de Cristo Jesus. Quem é minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aproximemo-nos de Nossa Senhora e ela nos ensinará a pôr em prática a palavra. Não só de falar, mas pôr em prática. Fazer com que essa luz resplandeça no alto, na nossa cabeça, no coração. É preciso colocar essa luz no alto. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.